Olá, sejam todos muito bem-vindos ao mini curso de extensão para jogos cooperativos na educação. Meu nome é Luiz Rodrigo, sou acadêmico do curso de licenciatura em Educação Física e estou aplicando esse trabalho para o meu estágio do ensino médio. Dando prosseguimento ali no nosso mini curso, hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre o histórico dos jogos cooperativos e alguns conceitos que eu achei importante serem abordados. Falando a respeito do surgimento dos jogos cooperativos para a Orlic em 1978, os jogos cooperativos surgiram há milhares de anos quando comunidades tribais para fazer o uso de danças, né, para celebrar a vida. Então, povos antigos e até os índios norte-americanos e brasileiros, eles já tinham já viam um hábito de vida cooperativo, né? Então, de forma consciente, inconscientemente, na verdade, através da prática dos jogos, vemos que eles sempre existiram, mas daí só faltava então dar uma sistematizar, né? Sistematizar esses jogos para fins educativos. Então, porque na educação física nós educamos indivíduos através de movimentos motores, através dos gestos e movimentos esses que são manipuláveis de inúmeras variações e que e reproduzem a cultura, né, e a comunicação, a informação. A competição na grande maioria das vezes, ela é excludente e a gente vê cada vez mais essas pessoas que adoram fomentar a competição de forma, como se fosse uma forma sadia da evolução do homem, como maneira de se destacar em diversos parâmetros, né? Por simplesmente vencer e as pessoas acabam não pensando nos resultados, muitas vezes muito impactantes em outras pessoas, né, que acontecem através da sua conquista. Então, na escola encontramos muita realidade competitiva. Algumas até é passível de entender, porém outras a gente vê embutida no egoísmo, de muito egoísmo, embutido no egoísmo e na hipocrisia, né? E como é que vai se falar em competição sem lembrarmos da educação física, onde é um lugar onde todos os alunos querem ganhar e vencer. Se fazemos uma brincadeira, jogos lúdicos, alguns participam e outros querem esperar eles ficam mais ansiosos para uma competição de verdade, né? Para mostrar que é melhor, que corre melhor, que joga melhor que o outro, que é o mais forte. Bem, e são há muitas habilidades que um outro e o outro se sobressaem na escola. Tem uma citação de Brecht, em 1992, onde fala que, nesse contexto, as aulas de educação física assumiram os códigos esportivos do rendimento, competição, comparação de recordes, regulamentação rígida e a racionalização e meios e técnicas. Isto o professor de educação física encarregaram de reproduzir os códigos esportivos das aulas, sem se preocupar com a reflexão crítica desse conhecimento. A escola tornou-se celeiro de atletas à base da pirâmide esportiva. Então, a gente vê aqui, então, o jogo cooperativo ele vem como contraponto ao espírito competitivo exagerado, né, da sociedade capitalista. O fenômeno das competições se reproduz em vários setores na vida social. Para Fábio Broto, ele diz que evidencia-se em lugares e momentos em que não seria necessária a busca desenfreada por sermos os melhores. O jogo cooperativo, então, ele é um contraponto a esse espírito exagerado de competição da sociedade capitalista, né? Porque nela o fenômeno da competição ele aparece em vários setores, né, da vida social.
Então, para Fábio Broto, tem uma citaçãozinha dele que fala que evidencia-se em lugares e momentos em que não seria necessária a busca desenfreada por sermos melhores, como se essa fosse a única opção. Então, nos jogos cooperativos, a harmonia, né? Percebe-se claramente a harmonia e a eficiência. Porque elas são fundamentais, né? E produzem maior segurança, intercomunicação de ideias, e existe um sistema de recompensa tanto quanto há no competitivo, né? Porque no competitivo também você tem a recompensa da vitória e tal, mas todos nos jogos cooperativos, no final, todos acabam recebendo prêmios, e o que acaba se tornando uma atividade bem atrativa. Ele flexibiliza aquele conceito de rigidez dos times, pois existem jogos que o jogador não tem time fixo, que fica alternando entre os times. Então, há partidas em que os placares são invertidos também. Então, tanto, tanto os times quanto o placar ele fica indefinido, né? Então, além desse aspecto de flexibilização, ainda temos os jogos cooperativos eles podem ser classificados em diferentes contextos, né? Então a gente tem, eu vou falar isso um pouquinho mais à frente, mas vou dar um breve resumo, que existem os jogos cooperativos sem perdedores, onde o importante é a realização da tarefa do jogo, a participação de todos e todas e a comemoração de brincar e jogar. O jogo de resultado coletivo, ele permite que duas ou mais equipes, que o esforço entre duas ou mais equipes seja um coletivo, um único coletivo, né? Os jogos de inversão são times e placares alternados. São jogos que você alterna os atletas, os participantes, alterna o placar do jogo. E existem os jogos semi-cooperativos, que, embora possa ter uma equipe vencedora no final, todos os esforços são cooperativos, e neste caso a cooperação complementa a competição sadia. Então, Hardman disse em 73 que é a força unificadora mais positiva, a cooperação é a força unificadora mais positiva, que agrupa uma variedade de indivíduos com interesses separados numa unidade coletiva. Que a força da cooperação está na confiança mútua entre os homens. Então, a experiência essencial do homem também se constrói no brincar, ocorrendo na zona de fenômenos transacionais. O jogar não se encontra nem dentro dualidade psíquica interna, nem fora a realidade externa, mas sim no campo neutro entre os dois. Essa é uma citação de Bruns em 73. Já o Leake, em 89, faz uma arqueologia para mostrar como os jogos perpetuados por determinadas sociedades refletem e repassam valores éticos. Então, os jogos cooperativos eles surgiram com a preocupação dessa grande valorização pela competição, né, do individualismo na sociedade moderna atual. Então, e a competição ela tem sido como meio que uma regra para todos, né? Em todos os setores. Nós vemos competições em tudo quanto é lugar, e com pessoas o tempo todo disputando espaço, e inclusive em momentos que não deveria existir a competição, né? E as pessoas acabam agindo assim, em relação à competição como se essa fosse a única opção. Então, os jogos cooperativos vêm para ensinar as pessoas a ter essa flexibilização, né? Ter essa flexibilidade de não estar sempre competindo, e dar mais valor à participação em si, né? Sem ver quem vai ser o vencedor, o vitorioso, ou o campeão. E os jogos cooperativos eles têm várias classificações.
E eu vou citar umas delas aqui destacada por Fábio Broto em 2002, que são as seguintes, ó. Os jogos cooperativos sem perdedores, né? O importante é a realização da tarefa, do jogo, a participação de todos e todas e a comemoração de brincar e jogar, certo? Então vemos que nessa modalidade o importante é alcançar a tarefa, né? E todos alcançarem um objetivo em comum, e também uma parte muito importante dele é a participação, o participar e o brincar, o jogar, se divertir. O jogo de resultado coletivo, que ele permite que existam duas ou mais equipes, onde todos os esforços sejam coletivos. Os jogos de diversão são os jogos onde a possibilidade de inversão de participantes e dos placares também. Vamos ver essa modalidade também em alguns jogos, em alguns modelos de jogo que eu vou passar mais à frente. E existem também os jogos semi-cooperativos, que embora possa ter uma equipe vencedora no final, todos os esforços são cooperativos e a cooperação complementa essa competição, né? Porém, uma competição sadia. Então, de acordo com os estudos de Weinstein e Goodman, em 93, eles indicam que existe a necessidade para criar modelos competitivos de jogar juntos, para que haja um equilíbrio, né, perante a situação de competição que envolve a sociedade. Ele fala também que sem alternativas cooperativas as quais possamos escolher, nós não saberemos discernir sobre quando a competição é o modo apropriado. De acordo com o Terry Olick, em 89, ele fala também que nós não ensinamos nossas crianças a terem prazer em buscar o conhecimento, nós ensinamos a se esforçar para conseguir notas altas. Então, dessa forma, não ensinamos a gostar de esportes, nós ensinamos a vencer jogos. Então ele fala que a hipervalorização da competição se manifesta nos jogos através da ênfase do resultado numérico e na vitória. Para o Lick, em 89, ele diz que nós não ensinamos nossas crianças a terem o prazer de busca pelo conhecimento. Nós ensinamos a se esforçarem a ter notas altas. Da mesma forma que nós não ensinamos nossas crianças a gostarem do esporte, nós as ensinamos a alcançar a vitória, né? Ao vencer o jogo. Então, Spencer comenta aí em 94 que as crianças não jogam jogos competitivos, elas obedecem, ou seja, elas seguem as regras impostas para elas, né? Então, a grande maioria do jogo ela incentiva o confronto, né? Ela estimula o confronto ao invés de o encontro. E é com esse intuito que os jogos cooperativos aparecem, como uma alternativa para que todos possam participar sem que haja exclusão, né? Para que nenhum participante fique de fora. Então, os jogos competitivos eles são estruturados para eliminação de pessoas, para produzir perdedores e vencedores. Os jogos tornaram-se um espaço de tensão e ilusão. Os jogos acabaram deixando de lado a parte divertida, né? Acaba, quando há a derrota de uma pessoa ou de uma equipe, acaba causando um certo desconforto para quem perde o jogo. Então, os jogos cooperativos eles foram criados com o objetivo de promover a autoestima, né, juntamente com o desenvolvimento das habilidades interpessoais positivas e a prevenção de problemas sociais antes mesmo que eles se tornem problemas reais. O Lick comenta que, apesar dos jogos cooperativos existirem em muitas culturas há séculos, em nossa cultura ocidental existem poucos jogos que são desenhados de forma a unir os jogadores em direção a uma meta comum e desejável a todos. Então, nessa visão,
resgatar, criar e divulgar os jogos cooperativos é um exercício para potencializar os valores e as atitudes capazes de favorecer o desenvolvimento da sociedade como um todo integrado. Então, os jogos cooperativos eles auxiliam na organização, ele engloba, na verdade, organizações, comunidade, educação e descoberta pessoal. Então, segundo Gonçalves, 2004, o cooperativismo é um processo associativo pelo qual homens livres se unem forças de produção, capacidade de consumo para se desenvolver socialmente e economicamente, elevando assim o seu padrão de vida, né? Ele é o padrão, ele é um instrumento da organização da sociedade que atende simultaneamente um sistema de organização social e econômico com o objetivo não do conjunto de pessoas, mas o indivíduo através do conjunto de pessoas. O cooperativismo, foi idealizado por vários precursores e aconteceu em 1844. Então, de acordo com o Santos, esse movimento cooperativista no Brasil, ele teve início em 1847, quando o francês Jean-Maurice Favre veio a fundar um grupo de europeus no sertão do Paraná, uma colônia chamada Teresa Cristina, que teve uma existência curta, mas que contribuiu para a memória coletiva como o elemento formador do florescente cooperativismo brasileiro. Então, na educação, existem diversos movimentos que buscam valorizar também o coletivo, até na questão de quando se senta em grupo, em mesas ao invés de carteiras, estudar junto e não sozinho, assim por diante. Isso acaba criando um ambiente mais atrativo para o aluno, né? E mais propício ao aprendizado. O cooperativismo e o seu movimento, se trata de uma alternativa socioeconômica onde os referenciais fundamentais são a participação, a independência, a autonomia, a democracia, a solidariedade, fundamentado na reunião de pessoas com o objetivo de trabalhar trabalharem juntas, né? Trabalharem em conjunto, onde todas unem suas forças para a conquista de um objetivo em comum. Segundo Castanheira, 2008, surge um movimento global em prol do desenvolvimento sustentável e, nessa perspectiva, há um chamamento para que o ser humano assuma seu papel enquanto sujeito e ator social. Então, junto com os valores universais, o cooperativismo ele acaba se envolvendo independentemente de território, língua, crença ou nacionalidade, né? Ele está em todos os povos e pode ser praticado por todos. Então, na educação, essa pode ser uma excelente ferramenta de construção para a construção de valores e para o cooperativismo, para a união, né, do povo num só, pois ele acaba sendo um facilitador social. E nesses jogos cooperativos eles podem atuar na educação física, mas não só na educação física, mas também como numa proposta multidisciplinar. Os jogos cooperativos, além da escola, ele pode ser aplicado em empresas, em condomínios, em grupo de amigos, na família, né? Então ele só traz benefícios para todos. E os jogos eles vêm se expandindo e nos últimos anos, assim, nas últimas décadas, muitos autores têm se preocupado com seus resultados e dado grande valor à importância da flexibilidade das regras também. E o seu crescimento acabou abrindo uma janela de possibilidades. Eles podem ser utilizados e os jogos podem ser cooperativos podem ser aplicados em todas as disciplinas. Fleury, em 2012,
Ele fala que o jogo, enquanto fenômeno social, está relacionado aos processos de produção que aconteceram desde sua invenção. A integração entre as atividades relacionadas ao trabalho e o jogo se manifestam possibilitando perpetuações de hábitos transmitidos de geração em geração. Então a gente vê que o jogo cooperativo ele dá oportunidade para todos participarem em igual, sem que haja discriminação de habilidades, de gênero, onde todos no jogo cooperativo são iguais, todos têm sua importância. Então, os jogos cooperativos não são a única e nem a melhor maneira de promover qualidade de vida e bem-estar. E também não é novidade, porque, como falei, como o Oli, que eu comentei antes, que o Oli comentou em 82, que já existia, começou há milhares de anos, através dos povos primitivos e comunidades tribais, quando se uniam para celebrar a vida. A experiência do jogo cooperativo tem acompanhado toda a nossa história, né? Só que é impossível investigar a fundo realmente como surgiu ou a sua perspectiva filogenética. Mas devido a essa delimitação desse estudo, os jogos ele tem suas bases de pesquisas como referência, publicações e experiências realizadas na década de 50 no mundo, e em particular também aquelas realizadas no Brasil, além no mundo ocidental. Então, no livro Jogos Cooperativos, Fábio Broto ele comenta que os jogos cooperativos não são a única e nem a melhor maneira de promover a qualidade de vida e o bem-estar. E tampouco são novidades, né? Ou coisa recente. Como disse o Orlik em 82, que os jogos cooperativos começaram há milhares de anos, quando membros das comunidades tribais se uniam para celebrar a vida. Alguns povos ancestrais, como o Inuit do Alasca, os aborígenes da Austrália, o Tassadai na África, Arapesh, Nova Guiné, e os índios norte-americanos, entre outros, ainda praticavam a vida cooperativamente através da dança, do jogo e outros rituais, como, por exemplo, a tradicional Corrida das Toras dos índios Canela aqui do Brasil. Então, de outro modo, a experiência do jogo cooperativo tem acompanhado a nossa história. Ele fala ainda que seria maravilhoso poder investigar profundamente esse assunto através da perspectiva genética. Então, só que devido à limitação desse estudo, as pesquisas são baseadas através de experiências e publicações a partir da década de 50 no mundo ocidental, e em particular também aquelas realizadas aqui no Brasil. Então, aqui tem ele cita aqui, o Fábio Broto, alguns autores, né, importantes a respeito de estudos e pesquisa no mundo ocidental, que foi publicado por Orlik em 78, o livro Weeding Through Cooperation, que é uma obra reconhecida mundialmente como uma das principais fontes de inspiração para a compreensão dos jogos cooperativos e para a produção de novas pesquisas e trabalhos sobre o assunto. Então, nessa importante publicação, ele apresenta um dos pioneiros do desenvolvimento dos jogos cooperativos. Eu vou passar agora o nome desses pioneiros e alguma breve explicação. Ted Lentz, 1950, ele apenas não atuou na linha de frente do movimento de pesquisa para a paz em meados da década de 50, como também foi o pioneiro na área de jogos cooperativos. Ele e a Ruth Cornelius apresentaram algumas importantes estruturas de jogos cooperativos descritos num manual intitulado All Together. Em 72, Jim Dickow e Family Pastimes de Perth, Ontário, Canadá, inventou jogos cooperativos realmente inovadores. Para ele, os jogos
não precisam ser de conflito e podem envolver valores positivos e atitudes onde uns ajudam os outros. Os jogos de salão ou de tabuleiro podem também ser reformulados para incentivar a cooperação e o espírito da ajuda. A abordagem básica de todos os jogos de Didkov é completamente diferente da dos outros jogos encontrados no comércio. Eles estimulam o espírito de cooperação e a ideia de vencer em conjunto. Em 73, a Fundação para os Novos Jogos, New Games Foundation, sediada em São Francisco, é outro grupo pioneiro que se dedica à conquista de jogar. Primeiro torneio de novos jogos realizado na Califórnia. Em 74, David Ayers, Mary Inglis, Joy Drake e Alex Awards, membros do Departamento de Educação de Findor Foundation, criado em 62 na Escócia, desenvolveram um método para promover a confiança pessoal e grupal, totalmente baseado em jogos. Esse método, chamado Group Discovery, descoberta em grupo, né, ou descoberta grupal, influenciou o estudo de trabalhos de muitas pessoas no mundo inteiro, particularmente os de Thierry Orlick, Andrew Fieldman e Dali Lefevre. Em 75, Jack Coberly, um professor de percepção motora de Salt Bay School, Eureka, Califórnia, tinha seu programa baseado no sucesso, onde as crianças têm uma chance de ter sucesso em cada tarefa que recebem. Em 75, Dan Davis, diretor de recreação e desenvolvimento de coordenação motora lenta de Ben Haven School, New Haven, Connecticut, Estados Unidos, usava atividades cooperativas com crianças que tinham problemas especiais. Martha Harrison e os membros do Comitê Amigos da Paz e outras pessoas que contribuíram para o livreto For the Fun of It criaram excelentes jogos cooperativos. Em 76, Andrew Fuggerman escreveu New Games Book, livro de novos jogos, registrando uma série de jogos cooperativos e competitivos realizados durante os 3 primeiros torneios de novos jogos da New Games Foundation. Em 87, o educador popular venezuelano Guillermo Brown, através da Guarura Ediciones, publica o primeiro livro de jogos cooperativos na América Latina, intitulado Que tal se jogamos? Que tal se jogamos? Que tal se jogarmos, né? Então, esses foram alguns dos primeiros passos dessa sistematização do conhecimento e experiência dos jogos cooperativos, né? Então, a partir daí, dessas análises, desses estudos, estão surgindo novos estudos e trabalhos no mundo inteiro, que eles estão demonstrando também que a proposta dos jogos cooperativos vão muito além de um simples conjunto de atividades alternativas. Aqui no Brasil, a partir de 80, algumas ações mais centralizadas começaram a fazer parte dos jogos cooperativos no Brasil. Atualmente existe uma grande difusão dessa proposta no país, que influenciando reflexões e transformações em diferentes segmentos da sociedade brasileira, especialmente na formação de educadores e gestores, gestores organizacionais. Um dos indicadores dessa inserção dos jogos cooperativos no cenário é a presença do tema de jogos cooperativos nos programas de educação e pós-graduação. Então, nesse contexto, é possível observar o crescimento do interesse em pesquisar e produzir acadêmica e cientificamente sobre esse assunto dos jogos cooperativos. Logo podemos desfrutar de um conjunto bem mais amplo de monografias, dissertações e teses do que aquele que temos disponível até o momento. Então, por trás da presença dos jogos cooperativos, Fábio Broto fala, né, no seu livro, que por trás da presença dos jogos cooperativos em diferentes setores e dimensões na vida nacional existe uma história, uma cronologia que marcou o caminho percorrido até aqui. Conhecê-la pode nos ajudar a descobrir por onde seguir
deste ponto para frente. Então, em 1980, a Escola das Nações é fundada em Brasília com a filosofia da educação e paz e como um de seus principais pressupostos pedagógicos, os jogos cooperativos e aprendizagem cooperativa. Em 1988, a Universidade Espiritual Mundial Brahma Kumaris apresenta uma edição piloto do manual Cooperação na Sala de Aula, um pacote para professores, trazendo uma série de atividades cooperativas para a construção de um mundo melhor. Em 89, publicado em São Paulo pela editora Círculo do Livro, a primeira obra sobre jogos cooperativos no Brasil, vencendo a competição de Terry Olick. Em 1989, a comunidade Bahá'í do Brasil encaminha uma proposta para a inclusão de jogos cooperativos no programa Show da Xuxa, da Rede Globo de televisão. Em 1990, o Fábio Broto apresenta no terceiro Simpósio Internacional da Psicologia do Esporte, em Belo Horizonte, o tema livre Competir ou Cooperar, qual a melhor jogada? Iniciando um diálogo que mais tarde resultaria na produção de outras publicações realizadas no programa em Jogos Cooperativos. Em 91, no Centro da Prática Esportiva da USP, CPUSP, em São Paulo, o professor Joffre Cabral de Menezes e Fábio Broto oferecem um programa semestral de jogos cooperativos aberto à comunidade universitária. Em 92, é criado o projeto Cooperação Comunidade de Serviços, uma organização plenamente dedicada à difusão de jogos cooperativos e da ética de cooperação através de oficinas, palestras, eventos, publicações e produções de materiais didáticos. Em 92, é realizada a primeira oficina de jogos cooperativos para educadores, promovida pela Cooperação e Produção de Atena Produções em São Paulo e a Comunidade em Santos, São Paulo. Colégio Positivos promove a primeira gincana cooperativa para um mundo melhor, isso em 1992, onde envolve pais, alunos, professores e funcionários e a comunidade, isso em Santos, São Paulo. Em 93, no 4º Congresso Holístico Brasileiro em Salvador, Bahia, acontece a primeira realização de uma oficina de jogos cooperativos em um evento nacional. Em 1994, publicação do segundo livro no Brasil, Jogos Cooperativos, Teoria e Prática, de Guilherme Brown, em São Leopoldo, Rio Grande do Sul, pela editora Sinodal. Em 94, é promovido em Salvador, Bahia, o primeiro encontro Jogos Cooperativos e Jogos Essenciais, por Surialaya, Centro de Pesquisas Transdisciplinares de Projeto e Cooperação. Em 95, com o propósito de reunir estudos e experiências realizadas no Brasil, é realizada pelo CPUSP a primeira clínica de jogos cooperativos educando para a universidade. E, simultaneamente, é lançada a rede de jogos cooperativos. Em 95, publicação do primeiro livro de autoria nacional, Jogos Cooperativos. Se o importante é competir, o fundamental é cooperar, de Fábio Broto, pela CPUSP. Em 95, o livro Jogos Cooperativos, Se o importante é competir, o fundamental é cooperar, é indicado como uma das referências teóricas do programa Esporte Nacional, Educacional. 95, apresentação da Secretaria de Esportes de São Paulo, o projeto piloto Jogos Cooperativos Escolares, que mais tarde acabou influenciando outras experiências em diferentes localidades, como, por exemplo, Jogos Cooperativos, uma proposta experimental da Secretaria de Educação de Rondônia. Em 96, através de um intercâmbio com o grupo canadense Family Pastimes, liderado por Jim Dickow, o projeto Cooperação lança o Jogo da Terra e o Lugar Bonito, primeiros jogos cooperativos de tabuleiro produzidos no Brasil. Em 96, a psicóloga de esporte Gisela Sartori Franco aplica os jogos cooperativos na preparação psicológica da equipe de vôlei feminino do BCN Guarujá. Em 98, é constituído o Cooperando, Instituto para a Cooperação. Em 98, o livro Jogos Cooperativos, Se o importante é competir, o fundamental é cooperar, é adotado como bibliografia básica no concurso público. Em 99, é realizado pelo Sesc Taubaté, Projeto Cooperação e Cooperando, o Festival Jogos Cooperativos, que reuniu 300 participantes do Brasil e da América do Sul. Em 2000, a Unimonte
O projeto de cooperação iniciou em São Paulo o primeiro curso de pós-graduação Lato Sensu em Jogos Cooperativos. Em 2001 acontece o segundo Festival de Jogos Cooperativos, focalizando o tema Construindo um Mundo onde todos podem vencer. Então a gente vê que os trabalhos e as pesquisas sobre experiências e aplicação de jogos cooperativos continuam até os dias de hoje e sempre acrescentando mais nesse universo desse esporte dessa atividade tão interessante. Então os jogos cooperativos eles são como uma estrutura alternativa onde todos os participantes jogam um com os outros ao invés de um contra os outros, né? Joga-se para superar desafio e não para derrotar os outros. Joga-se por gostar do jogo e não pelo prazer de se jogar. São jogos onde os esforços cooperativos são necessários para atingir um objetivo comum e não para fins mutuamente exclusivos. Então, o Fábio Broto fala que, tendo os jogos como um processo, aprende-se a reconhecer a própria autenticidade e expressá-la espontânea e criativamente. Jogando cooperativamente, temos a chance de considerar o outro como um parceiro, um solidário, em vez de tê-lo como adversário, operando para interesses mútuos e priorizando a integridade de todos. Então, vai ficando por aqui o nosso vídeo, ele acabou ficando um vídeo um pouco longo. Espero que tenha gostado e que seja de bom uso para vocês. Não esquece de deixar só um likezinho ali para me ajudar na nota. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.